O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos no silêncio, em oração. Crianças, também vocês, tá? Diminuam a agitação e as brincadeiras agora. Hora de rezar, de escutar Jesus, de pedir ao Espírito Santo para que Ele abra nossa inteligência, nosso coração, e pedir ao Espírito que nos defenda de tudo aquilo que não nos deixa escutar a palavra e compreender a palavra. Rezemos. Amém. Queridas mães, irmãs e irmãos todos, estamos hoje no domingo que antecede a volta de Jesus para junto do Pai. A leitura que acabamos de ouvir do Evangelho situa-nos como domingo passado, na quinta-feira santa, depois da última ceia, do lava-pés e a instituição do novo mandamento, Jesus dirige aos discípulos os últimos ensinos. É o discurso de despedida. Poderíamos imaginar que Jesus deixaria um monte de regras rigorosas para os discípulos seguirem, mas ele deixa como último recado uma conversa sobre o amor e o autor do amor em nós. Essa palavra, que combina tanto com o dia que celebramos em homenagem às nossas mães, deve exigir de nós um zelo maior. Essa palavra para a catequese, as celebrações, na verdade, na sequência da Páscoa, tudo que vivemos na Páscoa, esse Evangelho de hoje, a síntese do ensino de Jesus. Domingo que vem ele volta para o Pai, no outro domingo Pentecostes e no outro Santíssima Trindade. É uma série, catequistas, é uma série de celebrações que muito mais do que norma, doutrina, regra e dogma, é uma série de textos sagrados e de mistério que celebramos, que nos coloca diante da graça de podermos contemplar Deus mesmo.
A catequese não pode se servir de uma linguagem que não seja essa de condução das crianças catequizandas, dos catequizandos adultos, para a contemplação da face de Deus e a construção de uma relação de amor com esse Deus. Vamos lá? No seu folheto número 11. Continuamos, crianças, com essa bola. Guarda essa bola, depois vocês brinquem, tá bom? Porque se pegar a moda de menino com bola desse tamanho dentro da igreja, acabou. Aí o padre não trabalha mais. Vamos lá. Vamos lá? João capítulo 14, versículo 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais. Ele envolve os discípulos levantando uma possibilidade. Vai que vocês estão me seguindo 3 anos e ainda nem me amam. Vai que vocês estão 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, 2 anos na catequese, 3 anos na catequese e nem me amam. Então Jesus, curiosamente, começa um diálogo que ele parte do que está dentro de nós. É o que está dentro de nós que decide o que ele ensina. Se nós somos distração, dispersão, se nós somos rancor, mágoa, ódio, raiva, ideologias, se nós somos isso, não é amor. Então ele parte, põe você inteiro, põe cada um de nós, se me amais. Vamos ler juntos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Espere lá, 2 pontos. Amar, guardar meus mandamentos, eu rogarei ao Pai. Se você às vezes acha que Jesus não tem sido intercessor seu, Jesus não tem se manifestado na sua vida, preste atenção qual é o papel de Jesus na nossa vida. Ele vem à nossa vida para nos fazer conhecer os mandamentos, mas catequistas, pelo amor de Deus, mandamento aqui não é um manual de regra, norma, doutrinas rígidas. Quando os discípulos estão escutando Jesus falar: se me amais, guardareis os meus mandamentos, eles têm 3 cenas diante deles que eles acabaram de viver. Eles acabaram de comer e beber o pão e o vinho, meu corpo e meu sangue. Eles acabaram de ter os pés lavados por Jesus. Eles acabaram de ter Jesus que se colocou no meio deles e diz: vocês me chamam mestre e senhor, e eu vos lavei os pés. Se eu que sou mestre e senhor vos lavei, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu vos dou um novo mandamento eu vos dou: amai-vos como eu vos amei. Amai-vos como eu vos amei significa: amem uns aos outros com a medida da cruz, a medida que dá o abraço de presença, de amizade, de comunhão, de solidariedade, o abraço que dá você, mas um abraço que ergue para Deus. Amor que é amor de verdade, é amor que abraça para dar Deus, muito mais do que dar presente, bagulho. Eu tenho certeza que nenhum pacote de presente que a sua mãe ganha hoje, nenhuma homenagem, nenhum vídeo que você fizer para ela, nenhuma musiquinha que você colocar para ela ouvir, nada que você der para sua mãe hoje vai ser maior se hoje você pôr no seu coração um propósito: eu vou dar mais atenção para minha mãe,
eu vou dar-me para minha mãe ao menos 10 minutos perto dela, escutando-a sem reprimi-la, sem querer controlá-la, sem dizer para ela, você tem que fazer isso ou aquilo. Amar é dar-se, e dando-se, leva para Deus. Quem ama dando-se ou dando coisas, mas não dá Deus, não conhece e não dá o amor de Cristo. Tá claro? Tá claro? Você pode dar o que for para os seus filhos, mas se você se dá e dá coisas, mas isso não tem como ápice levar para Deus, é a haste vertical da cruz, isso não é amor para Jesus. Então, catequistas, quando Jesus fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos, mandamento é a Eucaristia, o lava-pés e amar como eu vos amei, dando-se para dar Deus. Isso aqui é muito mais do que da doutrina, da regra, norma, ameaça, ideologia. Está claro? Está claro? Reage, que o trem vai pegar. Eu rogarei. Jesus é o único intercessor junto do Pai. Todos os santos e santas de Deus que intercedem por nós, eles intercedem levando os pedidos para Jesus. Mas o acesso ao Pai só Jesus tem. Entendeu? Ele é o único caminho para o Pai. Ninguém garante o acesso ao Pai senão Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu rogarei e Ele vos dará um outro defensor. Um outro. Significa que já deu um. Qual é o que Ele já deu? Jesus. Lógico. Você pode dizer também, qual é o outro que Ele já deu? O primeiro defensor, o amor, não é? O amor. Eu vos darei um outro defensor. Agora, cuidado, porque o catolicismo e o cristianismo está infectado, viralizado de ideologias. Ele vos dará um outro defensor. Defensor que te defende de quê? Da ideologia que você odeia? Não. Um outro defensor que te defende do quê? Primeira coisa que ele te defende de você mesma, de você mesmo. Ele é defensor porque ele defende você de tudo que te impede de amar Jesus, de escutar Jesus, de guardar o que Jesus te fala e de observar o que Jesus te ensina. Ele não te defende das mandingas, do oi gordo, das bobajaiadas e das besteiras que ensinam por aí. Ele te defende de tudo que te impede de escutar Jesus, de amar Jesus, de guardar o que Jesus ensina e de seguir os passos de Jesus, entendeu? Ele não te defende daquilo que você faz a lista e entrega para Jesus. Fala para o Espírito Santo me defender disso aqui. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10 e 12, descreve que diante de Deus tem um personagem que acusa os irmãos diante de Deus dia e noite. Jesus vem e toma o lugar para destituir o acusador, destituir o poder do demônio, do inferno, do mal, do pecado, da morte, e inaugura Jesus um tempo novo. Do jeito que Jesus sobe ao céu e senta à direita do Pai, Jesus e o Pai mandam o Espírito Santo que desce em você para estar do seu lado, para ser defensor seu. Repito,
não defensor de qualquer besteira e qualquer asneira, não defensor das ideologias que você odeia, é inclusive defensor das ideologias que você se tornou escrava e escravo delas. Ele não te defende só do que você não gosta. Ele é defensor porque ele destitui o acusador. Ele tira de você tudo aquilo que te deixa incapaz de amar e torna você uma pessoa que ama. Ama primeiro Deus, o Espírito defensor, que permanece sempre convosco. 2 pontos. Vamos seguir? Versículo 17. Chamou o Espírito Santo com um apelido, tomando do vocabulário jurídico. Contrapõe ao acusador, chama de Paráclitos, advogado de defesa, para que permaneça sempre convosco. Versículo 17, leiamos: o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Dentro de vós. Dentro de vós. De vez em quando, as pessoas falam do que elas buscam na igreja e na religião. Eu fico tomado por uma compaixão, uma dolorosa compaixão de pensar como essa criatura vai para a religião para buscar um Deus que patrocina os sonhos, os fetiches, os delírios, os desejos, as carências dela, mas ela mesma não deseja e não se interessa por Deus mesmo. Ela procura as coisas que ela acha que Deus pode patrocinar, mas ela não se interessa por Deus mesmo. É uma das experiências mais dolorosas, sobretudo para os catequistas de adulto. Hora ou outra eu tenho que dizer aos catequistas de adulto: cuidado, não ofereçam um produto enganoso para os catequizandos adultos, que numa certa altura da vida discernem e querem aprofundar a fé. E a gente, ao invés de ajudar a pessoa a desenvolver uma compreensão de Deus e uma abertura para Deus, ao ponto de que ela não queira derivados de Deus, mas ela alcance a comunhão com Deus mesmo. Mas é muito mais tentador pegar trem de internet e oferecer lixo da internet. O Espírito Santo estará dentro de vós. Você vê, você conhece, e Ele está dentro de você. Quando Jesus fala isso aqui, você dá uma aprumada no banco e diz assim: opa, Ele está falando de mim. Eu vejo o Espírito Santo, eu conheço o Espírito Santo, e eu vivo uma fé e experimento a graça de ter o Espírito Santo dentro de mim. Você vive isso ou precisa melhorar? Isso aqui, minha gente, é o ápice da obra de Cristo. Isso aqui é a razão extraordinária da obra de Cristo. Jesus chama o Espírito Santo de defensor, outro defensor, e chama de Espírito da verdade. Nós tivemos na história dos povos, das culturas, sobretudo aqui no Ocidente, nós tivemos 2 grandes movimentos. O primeiro foi libertar-nos da imposição dos mitos. Os mitos que os povos, culturas, tradições e culturas criavam. Os mitos que na maioria das vezes eram mitos criados por grupos de domínio que constroem os mitos
para que as pessoas se submetam aos mitos, porque se submetendo aos mitos, estará submetendo à ordem desejada pelos que dominam a sociedade. Então, a caminhada da filosofia, sobretudo a filosofia ocidental, foi libertar-nos dos mitos, da escravidão dos mitos para a verdade. Quando nós nos libertamos dos mitos para a verdade antropológica, humana, da inteligência humana, de poder compreender as coisas, perscrutar as coisas, entender as coisas, e ter, imagine, tudo que a gente tem, dos mitos que nós criamos sobre os astros no céu. Não sei se vocês acompanharam ao relato dos astronautas que deram a volta ao redor da Lua, o que eles contaram sobre a diferença de compreensão entre o que nós falamos e o que é dar uma rodada por lá e enxergar a Terra, uma bolinha desse tamanhozinho assim, de pendurada no cosmo. E a gente tem uma compreensão da mitologia, daquela concepção, e eles dizendo: nossa, olhando de cá, a gente parece que vê um organismo como se fosse um besouro, assim andando. É o planeta Terra no cosmo. Então nós fomos libertos pela filosofia dos mitos para a compreensão da verdade humana. Mas quando nós alcançamos a verdade humana, nós tivemos a graça de acessar uma realidade. A verdade humana, que é verdade, deu-nos a compreensão da suprema verdade, que é Deus mesmo. E Jesus veio tirar o véu, rasgar o véu, aquele mundinho que a gente compreendia como uma coisinha miúda, assombrada pelos mitos. Jesus rasga o véu e diz: Deus é amor, Deus é Pai, é defensor, é verdade. Nós estamos num período dramático da história do cristianismo, porque o cristianismo atual, tanto o protestante, o evangélico como o católico, nós voltamos à religião da construção dos mitos. Os mitos são inventados para impor produtos, inclusive quando esses produtos são personagens idealizados para governança, para domínio. Olha o que o mito do cristianismo, vindo do socialismo, vindo da teologia do ambiente sindicalista, construiu da mitologia da esquerda. E agora o que os mitos tentam construir de figuras míticas do cristianismo de direita. A regra é essa: quem tem dinheiro financia a construção do mito. Depois de construir um mito, achar um personagem que a gente pode dar todas as características míticas para ele, aí a gente injeta dinheiro para fazer propaganda dele, para que todo mundo diga: ah, é ele o melhor. E agora nós estamos numa fase dramática, porque nós estamos criando mitos no ambiente religioso. Onde Jesus fez foi exatamente destituir os mitos. E agora os mitos que estão surgindo, eles estão surgindo dizendo: eu não queria estar aqui, mas eu vim, eu fui nomeado para esse cargo na justiça, para esse cargo no governo do estado, do município, como vereador, como deputado, como presidente, porque Deus me pôs aqui. E aí se você fizer uma crítica ao esquema de corrupção, de picaretagem, de manipulação, você fala: você está levantando o dedo contra um ungido de Deus. Você não está levantando o dedo contra mim, você está levantando o dedo contra Deus. Não é isso que está acontecendo? Então, nós estamos numa fase bem piorada, porque a gente está reinventando os mitos, e agora reinventando os mitos com capa religiosa, seja ele de protetor do pobre, de que vai dar tudo para o pobre, ou protetor
das camadas ou da liberdade. Nós estamos reinventando os mitos. E Jesus está querendo dizer para nós, olha, não dependam de mito. Sejam mulheres e homens da verdade. O que é a verdade? Quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, Jesus fez silêncio. Porque a verdade para nós cristãos não é um discurso, não é uma doutrina, diz Bento XVI. A verdade para nós, naquele silêncio de Jesus diante de Pilatos, significa que Jesus apresentou Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele silenciou porque Ele é a verdade. Mas isso para nós é pouco, porque a gente não quer isso, a gente quer derivados de Deus. Vamos avançar? Vem comigo. É maravilhoso o que vem agora. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Eu virei a vós. Ele acabou de vir. Ficou 33 anos. Esta noite de quinta-feira, que é essa cena que acontece quinta-feira santa à noite, ele está há 33 anos no meio de nós. Há 3 anos com os apóstolos, com a sua igreja, e agora está prestes a ser morto na cruz, e ele diz, eu virei a vós, eu não vos deixarei órfãos. O cristianismo é tomado hoje, o cristianismo é tomado por uma ameaça enorme de uns cristãos com a doença mental que está assolando o mundo, com os transtornos mentais que cada vez mais se multiplicam na sociedade moderna, a ansiedade, a doença mesmo como método também de governança, porque hoje o mundo é governado por uma lógica de adoecimento, através do medo, através da ambição, do sonho compulsivo, do desejo eterno por coisas provisórias, do desejo infinito por coisas descartáveis. Jesus diz, eu não vos deixarei órfãos. Tem gente que vem conversar com o padre sobre Deus, sobre fé e sobre religião. Ela fala sobre religião com essas veias aqui quase arrebentando, igual cabo de aço, como se estivesse suspendendo num guindaste, a coisa mais pesada do mundo. Fé para ela é um peso, é uma orfandade. Ela luta para ter Deus na vida dela, como se Deus fosse um covarde, que é através das rezinhas dela, do dízimo dela, das penitências dela, que ela garante que Deus está na vida dela. Por favor. Saia da orfandade espiritual e da orfandade biológica. Se hoje, dia das mães, a sua mãe não é aquilo tudo que você sonhou, abandone os seus sonhos sobre a mamãezinha que você idealizou e que os desenhinhos da Disney botaram na sua cabeça. Abandone essa fantasia de mamãe do delírio que enfiou na sua cabeça e volte para casa com a mãe que você tem e agradeça pela mãe que você tem. Só aquilo que ela é. Lembra aquela conversa nossa no caminho de Santiago, Robson? Lembra? Só aquilo que a sua mãe é. Ela é alguém que mesmo sem querer ficou grávida de você, deu a luz a você e deu você para os outros criar, mas ela emprestou o corpo dela para você morar 9 meses lá dentro e você nasceu. Ame a sua mãe a partir do que ela foi, do que foi possível para ela na solidão dela te dar. Pare de cobrar da sua mãe como filha órfã, como filho órfão. Volte para casa hoje louvando e agradecendo a Deus. Se a sua mãe já morreu, cante, dance, celebre a alegria de ter tido uma mãe,
mas não deixe que lembrar da sua mãe seja um luto porque ela morreu e era a coisa melhor do mundo que eu amava, ou porque ela não foi a mamãezinha que eu sonhei. Pare de ser governado pelo que você não tem e toque a sua vida pelo que você tem. Você tem Deus mesmo em você, é defensor, é verdade que te habita. Reage. Seja uma pessoa curada, mesmo que você não tenha recebido o tanto que você inclusive é capaz de dar, de doar. Para vocês mães também, o ano passado, em 2025, foi feita uma pesquisa muito interessante sobre a maternidade e a paternidade. Os dados são assustadores. A pergunta era: mãe, todo mundo que chora saudade de mãe. A minha faleceu há 8 anos atrás. Eu me lembro dela todos os dias e várias vezes por dia, como o papai que morreu há 30 anos atrás. Me lembro todos os dias e várias vezes por dia, mas lembro sempre agradecendo. Sempre agradecendo. Quando a gente chora a saudade de mãe, o abandono, a tristeza que não é ter mais a mãe, foi feita a seguinte pergunta para as mães. Um número grande, a pesquisa era grandiosa. A pergunta era: mãe, você sente solidão? De cada 100 mães, 75 disseram que sentem solidão, mesmo sendo mães. E dessas 75, 25% delas disseram que sentem uma grande solidão todos os dias. O que está por trás? Do ponto de vista espiritual, meu papel aqui não é estudar sociologicamente o fenômeno das outras ciências. Meu papel é falar qual é a resposta espiritual para esse vazio no coração de mãe, ou para esse vazio no coração de filhos que se sentem órfãos. Aqui na Praça do Cruzeiro, quando eu era seminarista, tinha uma moradora de rua, Lidinalva. Ela tinha 3 crianças recolhidas pela prefeitura, pelo Estado, naquele abrigo do Estado que tem ali no Pedro do Vico. E eu convivi com a Lidinalva há muitos anos, ajudando. A paróquia colaborou muito para ajudar com psicólogo, terapeuta, médico, cuidando da saúde dela, morando debaixo da fonte ali. E a Lidinalva, a meta dela era pegar os filhos de volta. E ela deu conta de pegar os filhos de volta. A Lidinalva, sempre que celebra o Dia das Mães, eu me lembro dela. Ela dizia assim: eu não tive mãe. Eu nasci e fui dada para os outros sem a minha mãe me ver. Porque a minha avó achava que a minha mãe era fraca da cabeça e não ia dar conta de cuidar de mim. Então ela já me deu. Mas todo dia eu agradeço a Deus porque eu morei 9 meses no ventre da minha mãe e eu tenho a graça de ser mãe de 3 filhos que estão no abrigo porque eu entrei na droga. Mas eu quero ser curada da droga para pegar meus filhos de volta, porque o que eu recebi da minha mãe, eu gosto mais da vida. O que eu recebi da minha mãe, eu quero dar para os meus filhos. Tem gente que, tanto na fé quanto na condição biológica animal, está sempre com sentimento de prejuízo, do que falta, do que falta, do que não tem, do que não tem, do que falta. E tenta compensar essa falta, tendo que toda hora comprar uma coisa, Às vezes eu digo para alguns pais e mães, é claro que as crianças devem ter liberdade de comportar dentro da igreja como criança, mas traga um brinquedo pequeno, que não faça barulho. Se todo dia você tiver que ir aumentando o carrinho de mão para trazer mais brinquedo, ajude a criança a sentar no que tem e não no que falta.
Se você vai dando, você vai estimulando uma obsessão, uma paranoia de que precisa, e se precisar de mais e de mais, cessa isso e ajude a descobrir que é possível, inclusive, não ter nenhum brinquedo e a vida flui do mesmo jeito. Porque o que nós temos em nós é um Deus que nos habita, estará dentro de vós. Eu não vos deixarei órfão. Pouco tempo ainda, versículo 19. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Versículo 20, leamos juntos. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É uma comunhão, uma mistura. Eu no Pai, o Pai em mim, eu em vós, o Espírito Santo dentro de vós. E como é que tem gente que dá conta de ser cristão católico carente? Como é que pode uma comunhão de dons dessas? Como é que tem gente que dá conta de transformar o cristianismo numa doutrina que tem que pregar contra o poder do mal e combater o mal? Rapaz, a melhor forma de combater o mal é pôr a mão aqui e dizer: o Senhor está aqui. Não tem força mais poderosa para combater as potências do mal do que pôr a mão aqui e dizer: Ele está aqui. Ele é amor, Ele habita, Ele preenche-me. Não precisa de saraivada, de rezas, de exorcismos e de espraguejamento para o mal ir embora. Põe a mão e só se recorde: Ele está aqui. E diga para você mesma, para você mesmo: acalma. Diga para você, mãe, na sua solidão de mãe: acalma. O filho não está aqui do lado, mas Deus está aqui. Amém. Amém. Reage. Amém. Versículo 21. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Brada, ora. Esse me ama. Ora. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Estará dentro de vós. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Quem me ama será amado por meu Pai. Se você não experimenta o amor do Pai eterno sobre você, um amor que supera todas as carências, todas as formas de carência, todos os traumas, todas as perdas, que cura todas as feridas. Se você não experimenta esse amor do Pai, é porque te falta cultivar um bocadinho de amor por Jesus. Ame Jesus, que você vai ver distender uma cachoeira de amor do Pai derramando ao redor de você e em você. Agora você quer experimentar amor e não se pergunta: eu amo? O amor com que você ama Jesus é a janela que você contempla o horizonte do amor do Pai. Tem umas passagens extraordinárias do tipo Lucas 17, 21. Jesus diz aos discípulos: não se perturbem com aqueles que dizem: o reino de Deus está ali, está aqui, venha, eu sou o representante do reino de Deus, diz Jesus. Não se esqueçam, porque o reino de Deus está dentro de vós. Dentro. Dentro. Não está fora, não está no altar, não está no dízimo e na oferta sua. Se o reino de Deus está dentro de vós, Jesus diz ainda uma outra frase extraordinária no Evangelho de João: quem me ama será amado por meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele a nossa morada.
Só o amor inaugura em você a graça de perceber que você tem em você o Espírito Santo morando em você, Jesus morando em você, o Divino Pai Eterno morando em você. Significa que você é o quê? O céu. Você é o céu. Se você não experimenta amor, esse desespero tentando catar o céu assim, uma bençãozinha de Deus, uma rezinha poderosa que me protege, uma devoção para um santo que me dá uma gracinha, uma reza, uma novena que me dá uma proteção. Rapaz, está aqui o Pai, Jesus e o Espírito Santo que está em você. Olhe para cá com amor e acolha esse amor que te habita, e você viverá já aqui a graça extraordinária de viver aqui, nesse corpo mortal, ainda que ferido de pecado, mas nesse corpo mortal, ainda que ferido de pecado, e é nele mesmo, nesse corpo seu, que habita Deus. E você pode por assim dizer: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Agora, o problema é que a gente confunde amor com posse. A gente confunde amor com ter. Amar filho é tê-lo do lado. Amar mãe é nunca sepultá-la. Isso não é amor, isso é apego. Amar é experimentar a graça de ter recebido o dom da vida que você recebeu da sua mãe, e deixe sua mãe fluir. Se ela já partiu para o céu, não olhe para o céu com lágrimas. E se for impossível de olhar para o céu onde está a sua mãe, se for impossível de olhar para o céu sem lágrimas, que a lágrima seja de gratidão e de louvor, e não de lamento e de orfandade. Pare de ser escrava e escravo da orfandade de pai, mãe, de irmão, de filho, de marido, de esposa, e mais ainda, pare de ser órfão de Deus. Amém, igreja? Amém. Vença isso abrindo a janelinha do amor. João 14, 23. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Hoje você pode ir para casa para celebrar o dia seu de mãe. Você vai dizer assim: além de eu ser morada por 9 meses dos filhos que eu gerei, Deus também me habita. Eu sou o céu. Você imagina como é que seria uma religião de cristãos que vivem uma fé, que tem uma convicção profunda e decisiva, catequistas, de que cada uma e cada um de nós podemos, nessa existência, nessa condição, vivermos como o céu. Para isso aqui precisa de filosofia cristã, precisa de teologia. Talvez eu não dê conta de tudo, não. Talvez eu dê conta de fazer a provocação. Agora, para experimentar isso, vai depender do seu processo de abertura para essa realidade. Pregador nenhum vai dar conta de lhe dar isso. Pregador pode, quando muito, dizer para você: é para lá, é para ali, é para cá. Agora, acessar isso, só você pode pôr os pés. Essa semana, preparando essa pregação, eu vi uma afirmação extraordinária. A palavra esperança, spes, esperança, no latim, spes. Sabe o que significa? Um ditado antigo latino, spes, põe os pés.
que Deus dá o chão. Esperança não significa esperar. Esperança significa andar, marchar, agir, fazer sua parte. Põe os pés que Deus dá o chão. Amém, igreja? Amém. Reage. Amém. Reage. Reage. Mas agora, esperança, põe os passos que Deus dá ao chão. Agora você faz o contrário. Põe o chão do seu coração para Deus colocar os pés e te habitar. Põe o chão que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo descerá, como já desceu no seu batismo, na sua crisma, todas as vezes que você recebe a Sagrada Comunhão. Põe o chão do seu coração que Deus desce e põe os pés dele e se apoia em você e habita em você. Fale com ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Canta. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos cantar. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito De pé. para transformar meu coração. Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar. Deixa o folheto no meu banco. coração. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente nesta palavra nessa palavra que nos revela que nos revela que o Senhor nos amou que o Senhor que nos amou tanto nos amou tanto, que deu sua vida por nós. que deu sua vida por nós, Que o Senhor nos ama que o Senhor nos ama tanto nos ama tanto, que continua que continua se oferecendo por se nós, oferecendo por nós, se entregando a nós se entregando a nós, nesta palavra, nessa na Eucaristia, na Eucaristia, na comunhão da igreja. na comunhão da igreja. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por esse amor. por isso. Se eu ainda Se eu ainda não me tornei não me um instrumento deste amor, um instrumento deste amor, é porque não abri-me
É porque eu não a este amor. a este amor. Abre-me, Senhor, Abre minha inteligência, minha inteligência, meu coração, meu coração, minha alma, minha alma, meu corpo, meu corpo, meu espírito, meu todo o meu ser, todo meu ser, que seja impregnado, que seja impregnado, encharcado encharcado deste amor. deste amor. Põe a mão no coração e fale com Jesus. Abra-se a Jesus e diga a Ele que você aceita esse amor com que Ele te ama e que você vai, a partir de hoje, enfrentar tudo que tem impedido você de abrir-se a esse amor. Que o defensor, o Espírito Santo, estará dentro de você para te defender de tudo que te impede de experimentar este amor que é Jesus. Agradeça esse amor. O amor que você recebe de Deus, da sua mãe, do seu pai, da sua família. Toda forma de amor que você experimenta, agradeça. Agradeça pelo que você pode dar de amor aos que você ama. Você que é mãe, agradeça o dom precioso de amar, gerando a vida no seu ventre, como você gerou e gera. Agradeça. Não peça, só agradeça. E diga ao Senhor que a orfandade vai ser vencida, varrida de seu coração, de sua alma, de sua inteligência. Você vai parar de ser um cristão órfão e vai ser um cristão, uma cristã transbordante do amor com que Deus mesmo te ama. Amém. Obrigado, Jesus. Te louvamos, te adoramos, te glorificamos pelo amor com que o Senhor nos ama e pelo amor bendito de nossas mães. Obrigado, Jesus. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus. Eu vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão.